Olá pessoal, sou o Mário Trentin, diretor da Trentin Gestão e Tecnologia, e nesse vídeo eu vou falar para você por que você deve se preocupar com low code, por que a sua organização deve se preocupar com low code, com citizen developers e o que a gente tem ouvido cada vez mais dessas plataformas visuais, zero código, baixo código, que permitem a gente desenvolver uma série de coisas. Existem muitos mitos em relação ao low code, de que só é voltado para aplicações pequenas, para aplicações simples, uma série de coisas que nós temos desmistificados nesses vídeos da Trentin Gestão e Tecnologia. Procure assistir os vídeos do Gustavo Moraes, diretor de operações, Douglas Romão, Microsoft MVP também, diretor de produtos e inovação. E cada vez mais a gente vê que as organizações elas precisam se preocupar, precisam adotar uma estratégia adequada para a utilização, para a adoção e utilização de low code dentro da sua empresa. E isso resolve uma série de problemas, mas obviamente precisa ser tratado com cautela e é importante que você planeje isso. Quando a gente pensa em aplicações hard code ou pro code, a gente continua tendo necessidade nesta área e vai continuar tendo sempre, mas o low code vem aqui não apenas para acelerar o ciclo de desenvolvimento, mas para complementar esse ciclo de desenvolvimento também. Se você já é um developer, você vai continuar estando em alta demanda. Nós temos um talent gap, um gap de talentos muito grande, faltam profissionais de tecnologia, faltam desenvolvedores, faltam profissionais de uma série de tecnologias diferentes aqui na área de TI. Isso vai continuar, as plataformas low code, elas vêm para estender ainda mais as nossas capacidades e não para substituir essas capacidades. Você que é Pro Developer, tem alguns vídeos que nós gravamos aqui também, como você pode acelerar o seu desenvolvimento utilizando o low code. Mas muitas vezes, dependendo do tipo de aplicação, o Pro Code, porque precisa se preocupar com uma série de coisas, né? Precisa se preocupar com vários aspectos aqui de desenvolvimento, ele é mais caro. Então, muitas vezes é mais caro e também é mais demorado. Então, desenvolvimento, se você for fazer, por exemplo, um sistema para a gestão do seu estoque, um sistema para a gestão de estacionamento, um sistema para a gestão da sua frota, um sistema para a gestão de uma série de coisas, isso é mais demorado em geral e também é mais caro. Quando a gente vai fazer um desenvolvimento low code, nós temos aqui um desenvolvimento visual. O que é um desenvolvimento visual? Em vez da gente ter aquela telinha aqui mais caro, mais demorado, vamos dizer, menos amigável, então quem é developer tudo bem, mas quando você for mostrar o seu código para uma pessoa, você vai lá e mostra aquela telinha cheia de linguagens de programação que nós temos. Na gestão, no desenvolvimento low code, nós temos um desenvolvimento visual que é muito claro para o usuário, porque ele está baseado muitas vezes em processos BPMN. Eu sei qual é o meu processo de negócio, eu vou criar um workflow, vou criar um business process workflow, vou colocar as minhas interfaces, as minhas telinhas organizadas, e eu que sou a pessoa que entende, por exemplo, do atendimento ao paciente, eu consigo ver cada um dos estágios daquele atendimento ao cliente, com seus campos, com seus respectivos formulários, com as ações que vão ser tomadas dentro de um aplicativo. Também, de certa maneira, é um desenvolvimento mais rápido, obviamente que depende da complexidade, porque também algumas pessoas por aí pensam, poxa, é low code, então em meia hora você sai com um aplicativo. E tem aplicativos low code que vão demorar um tempo razoável, mas com certeza menos tempo do que se a gente fosse fazer isso pro code. Então, quando você tiver a opção de usar o low code, você vai ter um desenvolvimento aqui muito mais rápido. Outros problemas que a gente tem aqui é a dificuldade de mudança. Então, uma vez que nós fazemos um desenvolvimento pro code, um desenvolvimento hard code, isso é difícil de mudar. E é um outro grande problema que você precisa se preocupar aqui na sua organização, porque o low code ele vem para acelerar a transformação digital. Isso já é falado pelo PMI, o Project Management Institute, pelo Gartner, Forrester, tantas outras organizações profissionais sem fins lucrativos que pesquisam esse desenvolvimento tecnológico, porque muitas vezes você desenvolve alguma coisa e aí na hora que você quer mudar o processo, você pode precisar modificar o seu software como um todo.
Então, a grande vantagem, ou a maior vantagem de todas que nós temos aqui no Low Code é a flexibilidade. Então, a gente tem uma flexibilidade, temos isso dentro da organização como um todo, e aí a possibilidade de que a propriedade intelectual dessa sua organização agora, que está nos processos, ela possa ser transferida para a tecnologia. Isso é uma coisa muito importante. Parece que é algo simples, mas é uma mudança radical na forma como a gente trata as nossas organizações, os nossos negócios. Porque muitas vezes, quando você pensa no passado aqui, né, em vez da gente ter o processo, a gente escolhia a ferramenta por causa do seu desenvolvimento e aí a gente adaptava o processo, ou seja, você talvez não tivesse a melhor solução para a sua organização para que você pudesse reduzir os custos de desenvolvimento pro código. Por exemplo, né? Imagina que na sua organização você tem um processo de pesquisa e desenvolvimento muito interessante, a propriedade intelectual está dentro do processo, você tem uma parte de ideação que só a sua organização sabe fazer, isso passa por umas aprovações, uma série de coisas. Você desenha um processo muito bacana de controle de estoque, um processo muito bacana de recursos humanos, de análise dos seus recursos humanos, e aí na hora que você vem para o software, você precisa comprar um off-the-shelf, né? Comprar alguma coisa que está disponível lá para todo mundo. Então, seu processo é único, você teve bastante trabalho de pensar o seu processo, de ter a propriedade intelectual dentro desse processo, e aí depois você tem que comprar um software de prateleira ou demorar um tempo razoável para desenvolver. Então, ele traz essa questão de a gente conseguir colocar a propriedade intelectual aqui dentro e, de certa maneira, ser fácil de aprender, ou seja, aprendizado do low code é mais fácil do que se a gente tiver que formar desenvolvedores para cada uma das coisas aqui. E é muito importante que você leve isso em consideração quando estiver pensando nas estratégias de tecnologia da sua empresa, porque obviamente nós vamos continuar mantendo esses dois mundos aqui, como eu falei. Existem momentos em que nós precisamos de desenvolvimento de código, vamos continuar disso. A área de TI continua cada vez mais relevante ainda. As áreas de TI, você que é da área de TI, né? As áreas de TI que estão abraçando o low code estão entregando muito mais valor para as suas áreas de negócio, estão se tornando muito mais relevantes, né? Isso aqui para a organização, a adoção de low code, de citizen developers é estratégico para a sua organização. E quando a gente pensa para áreas de TI, você que é da área de TI, muita gente começa a se preocupar, né? E aí, se eu deixar minha área de negócio, meu usuário fazer o que ele quiser, as áreas de TI que conhecem, se aprofundam em low code, elas vão ver que elas conseguem estender as suas capacidades, resolver aquele gap de talentos, conseguem desenvolver aplicativos mais rápido, conseguem se tornar mais relevantes dentro da organização, tornar-se mais relevantes. Isso é muito importante para as áreas de TI que estão cada vez mais avançando aqui também em termos de tecnologia. Não só se tornar mais relevante, mas gerar mais valor para a sua organização como um todo. Agora, direcionando e orientando que coisas que devem ser pro-code, que coisas que devem ser low-code, a segurança, governança, seleção de ferramentas, treinamento, desenvolvimento, supervisão dessas pessoas aqui, que sempre vai ser um papel muito importante da nossa área de TI. Um grande abraço e até o próximo vídeo.